Voltamos com a nossa disciplina Cartografia Básica. Nessa aula nós iremos estudar o programa, ou GeoSoft FieldCartor, programa de cartografia digital, onde nós iremos entender as suas funções, como também sua aplicabilidade para fins didáticos e estatísticos. Primeiramente, nós iremos entender o porquê e como se faz um mapa. Existem várias situações que nós podemos identificar a vantagem de trabalhar com mapa. Primeiramente, ele revela fatos desconhecidos que até então não estava muito claro e objetivo aos nossos olhos e até uma análise mais apurada. Então, ele revela dados até então desconhecidos. Ele permite que projetemos de forma espacial os fenômenos sociais, econômicos e culturais. A partir dessa projeção espacial, é possível nós identificarmos como estão estruturados em formas de sistemas as relações sociais, econômicas e culturais. Temos a possibilidade que, ao identificarmos essas estruturas e sistemas espaciais, entender as diferenças e as desigualdades em torno dessas estruturas quando elas estão espacializadas em um mapa. E podemos analisar toda uma estrutura de sistemas de forma global e local. Basta que esse mapa apresente uma escala grande ou pequena. Grande, quando nós estamos analisando estruturas locais, e pequena, quando nós queremos entender como estão dispostos de forma global, né, ou de forma mundial, esses dados. Analisar as tendências de desenvolvimento de determinados processos, você pode identificar a partir, né, desses sistemas, por exemplo, sistemas urbanos, a relação da cidade com o campo, né, a relação entre centro e periferia. E nessas análises de tendências, você entender como eles estão dispostos no espaço e no tempo. Você pode fazer uma série espacial de determinados fenômenos e entender como eles vão se projetar no futuro. E aí, a partir dessa análise de tendência, de desenvolvimento desses fenômenos, você conseguir planejar melhor tanto a economia como também as estruturas da sociedade, distribuição de renda, de políticas públicas, entre outras. Vamos analisar especificamente o FieldCartor. Qual é a vantagem de se trabalhar com o FieldCartor? Primeiramente, ele é um programa ou um software livre, você não vai precisar de assinaturas. Esse programa, você entra no site fieldcartor.free.fr, que é um software francês, você vai poder baixar gratuitamente esse software. Muito prático, né, para instituições públicas que não podem fazer aquisição de softwares mais caros. Temos aqui a elaboração de cartografia temática, né, a partir de dados estatísticos. Isso o FieldCartor permite fazer. Ele é um programa bastante intuitivo e permite fazermos acoplagem de dados em suas múltiplas formas, a partir de dados estatísticos. Gerir cartogramas com facilidade, você pode produzir não somente cartogramas, mas mapas coropléticos, você pode produzir mapas de ciclos proporcionais, entre outros. Não exige um computador com softwares sofisticados, ou seja, uma máquina que tenha um processador de última geração, memória, não. Você vai conseguir rodar esse programa num PC, num desktop, com configuração mínima. Ela trabalha com planilhas eletrônicas. Basicamente, as planilhas você vai importar para o programa, e o FieldCartor é as planilhas de Excel. E você pode também, dentro do programa, fazer o upload do mapa mediante, né, uma representação vetorial
em que você vai poder tratar esses mapas em programas, por exemplo, de design como Adobe Illustrator ou CorelDRAW. Então, os mapas que são produzidos em FilCartoon permitem que você trabalhe ou você faça um tratamento mais elaborado nesses programas. Outra vantagem do FilCartoon, ele possibilita que você altere as bases, tanto de cartográficas quanto de dados estatísticos, ao seu processo de pesquisa. Você pode fazer uma importação de dados e observar, e adequar às necessidades da sua pesquisa ou da representação dos dados que você quer desenvolver em qualquer tipo de mapa que o programa oferece. Temos aqui o FilCartoon. Isso aqui é a interface do programa. Aqui é o Philippe Vanier, o fundador, o idealizador do programa. O programa, como vocês podem ver, já está disponível em 9 idiomas, tanto na língua portuguesa como no alemão, no italiano, na China, até chinesa o programa pode ser baixado na língua nativa. Então, nós vamos entender mais a disposição dos dados no FilCartoon. Então, aqui está um gráfico, aliás, uma tabela que ela é trazida, ela é tratada em diferentes modos. Ela pode se transformar num gráfico como também num mapa. Mas observe que, diferente de um gráfico produzido por uma tabela, a análise cartográfica ela apresenta uma perspectiva mais objetiva e muito mais prática para se desenvolver análises pontuais e rápidas. Vamos lá. Aqui está uma tabela aqui dos estados com maiores e menores taxas de analfabetismo. Então, quando se pergunta num gráfico como esse, de forma mais objetiva, quais são os estados que possuem maiores e menores índices de taxas de analfabetismo? Aqui se eu perguntar a região, por exemplo, do Brasil, que apresenta maior índice de taxa de analfabetismo, numa tabela dessa, você não vai conseguir, objetivamente, fazer essa análise. Muito menos em um gráfico como esse. Você vai poder fazer, do ponto de vista da sua análise rápida, pontual, para fins de planejamento, a informação disposta em uma tabela, em um gráfico, ela não é tão objetiva, apesar de que ela detalha informações. Mas em um mapa, como vocês podem ver esse aqui agora, se eu perguntar qual a região que apresenta maior índice de taxa de analfabetismo, de cara você vai observar que é a região Nordeste. O mapa faz a projeção dos dados de forma espacial, e que possibilita você visualizar de forma rápida e objetiva dados que em um gráfico e em uma tabela são muito mais complicados de você analisar. Por exemplo, nós temos a região Norte, temos a região Centro-Oeste, temos a região Sul, Sudeste. E aqui no mapa você consegue fazer de forma mais prática, objetiva, didática, essa análise. Então, o mapa sempre é vantajoso nesse sentido, porque a disposição dos dados espacial, de forma espacializada, territorializada, você consegue fazer uma análise mais objetiva do fenômeno. O que é que o FilCartoon vai lhe proporcionar? Ou qual é o caminho para chegar a um mapa temático utilizando o FilCartoon? Ou qualquer programa de software, de processamento de dados. O FilCartoon vai unir a base cartográfica com a base estatística. Temos aqui um geocódigo. Cada geocódigo, você está vendo aqui, por exemplo, Distrito Federal, temos o geocódigo do Acre. Esse geocódigo ele vai
basicamente unir o dado estatístico. O programa vai possibilitar que você una o dado estatístico ao geocódigo. Então, o geocódigo aqui do Distrito Federal, aqui é 53. O geocódigo, por exemplo, aqui do Acre, é 12. Isso quer dizer que a informação ela vai ser da base cartográfica, vai ser projetada e acoplada a uma base de dados cartográficos, né? A tabela estatística, planilhas do Excel, vai ser acoplada a uma base de dados, né? Ou de base cartográfica. E essa união vai projetar o que nós chamamos de mapas estatísticos. Mapa ou mapa temático. Um mapa que vai possibilitar uma análise mais objetiva do dado que está disposto graficamente, ou também em tabelas, ou até mesmo em planilhas. Então você vai conseguir a projeção espacial. É isso que o programa vai fazer. Ele vai unir essas duas bases e projetar os dados espacialmente. Aqui nós temos a interface de como você vai resgatar ou importar os dados para o programa. Você vai possibilitar, a união de base cartográfica com base estatística. Então aqui está a base cartográfica. Você vai colher, né, as informações ou as variáveis que você quer acoplar na base cartográfica e você vai importar para o fio cartão. Então temos aqui diferentes variáveis, né? Você pode fazer uma série histórica. E quando você fizer a importação da base cartográfica e dos dados estatísticos de planilha do Excel, você vai ver que o programa vai abrir uma janelinha. Essa janelinha aqui. Então você vai escolher a planilha dos dados em que você quer projetar espacialmente, ou que você quer unir a base cartográfica. Você vai poder também escolher qual é o tipo ou a variável temática que você vai projetar no mapa, certo? Então temos o elemento de base, que é o shaper, ou a base cartográfica, tanto faz, e os dados dispostos em planilha do Excel. Então você vai, em cada geocódigo, você vai referenciar o quê? Uma variável, e essas variáveis elas vão ser relacionadas dentro de cada área, ou de cada área base dessa, e essa união só vai ser possível através do geocódigo. Então temos aqui os mapas em que são importados para dentro do fio cartão, a base cartográfica, você vai poder importar, e cada espaço desse existe um geocódigo, desde de territórios nacionais a territórios estaduais, regionais, micro-regiões, territórios de média-regiões e tudo mais. Cada um vai ter seu geocódigo específico. Vamos lá. Aqui são os mapas, né? Os mapas vão estar divididos. Você pode baixar um mapa onde faça evidência de meso-regiões, micro-regiões e municípios. Você pode também pegar dados, né, coletar e colecionar dados estatísticos em sites oficiais, Unesco, IBGE, entre outros. Aqui está a disposição dos dados em planilha do Excel. Você vai dispor da seguinte forma: a primeira coluna sempre será o geocódigo, o nome da cidade, do território que você quer fazer referência. E os demais aqui são as variáveis que você vai fazer a relação ou fazer a disposição na base cartográfica, dentro do fio cartão. Tipos de mapas. Então, temos vários tipos de mapas. Temos os círculos proporcionais, temos monocromáticos para valores absolutos, coloridos para valores relativos, temos os coropléticos, temos os coropléticos de quantidades relativas,
temos os cloropéticos, né? Que vai possibilitar que você faça uma projeção de dados considerando diferentes cores e diferentes variáveis. Você vai poder jogar cores para cada um desses mapas de porcentagem, por exemplo. Temos aqui pontos de nuvem, que vai identificar o que nós chamamos de densidade absoluta dos dados. Temos os mapas de linhas ou níveis, distribuição de valores gradativos. Temos os mapas de fluxos de rede, que apresenta dados estatísticos com origem e destino. E aqui estão a representação ou a legenda de cada um dos mapas que é possível de ser produzido dentro do FieldCartoon. Então temos, por exemplo, aqui um mapa de pontos em nuvem. Como vocês podem ver, o mapa vai sair dessa forma. Temos aqui o outro mapa, por exemplo, de linhas proporcionais, ou de círculos proporcionais coloridos, mapa coroplético, certo? Então, os mapas coropléticos, os mapas de cartogramas, geralmente são um dos mais utilizados. Vamos lá. Os mapas de círculos proporcionais. Eles vão ser dispostos dessa forma. Cada um dos círculos vai representar uma densidade maior, e assim por diante. Mapas de coropletas, os mapas cloropéticos, ele vai apresentar uma densidade, uma gradiente de cores, que sai de tonalidades mais escuras a tonalidades mais claras. E você vai fazer a representação uma objetiva, por exemplo, de dados, onde você consiga fazer referência, tanto, por exemplo, em áreas com maior densidade demográfica, você pode observar, né, fazer essas constatações. Temos aqui o mapa de círculos com cor, mapa cor na frente, círculos atrás. Por exemplo, você pode produzir mapas que apresentam mapas cloropéticos e de círculos em o mesmo mapa. Você pode fazer essa projeção. Mapas de duas variáveis. Esses mapas de variáveis, eles podem também ser tanto uma cartografia com uma base de cartográfica com escala grande, você está vendo aqui, em escala pequena, como esse do Brasil. Então, na escala grande, você também pode fazer essa projeção, como por exemplo aqui o mapa do Vale do Paraíba. Mapas de pontos, nuvens de pontos, você vai poder observar também densidades absolutas e relativas, mediante a identificação da quantidade de pontos apresentados em cada território. Então, tudo isso vai fazendo referência a dados estatísticos que você jogou lá no Excel. Mapas de níveis, né? Temos aqui mapas de altitude, mapas topográficos, de níveis, curvas de níveis. Temos aqui mapas em 3D, tratamento de quantidades. Então são muitos mapas. Temos o Cartedonense, que é também um Geosoft bastante interessante, que trabalha com mapas de anamorfose. Então, isso aqui são vários mapas que foram produzidos. Você pode fazer referência a fluxo e tudo mais. Aqui são mapas que apresentam, por exemplo, uma cartografia, uma base cartográfica em 3D, em alto relevo, onde você vai poder também fazer análises rápidas. Aqui o Cartedonense apresenta a possibilidade de você trabalhar com mapas de anamorfoses, e existe uma variedade de mapas que você vai poder trabalhar. Vamos mostrar aqui um pouco das ferramentas e possibilidades de mapas do FieldCartoon. Então, eu vou já deixar o link para baixar
o programa, o software, lá na nossa sala de aula virtual, e você vai só clicar e baixar, tá bom? Quando você clicar, nós temos aqui a versão 2020 do software, cada ano vai sendo atualizado, então você vai escolher a língua em que você vai utilizar o programa, no nosso caso aqui a língua, né, portuguesa, então vamos clicar aqui na bandeirinha no Brasil, aceito. Quando você baixar a base cartográfica e a base estatística, o FieldCartor vai produzir automaticamente uma janela. Nessa janela você vai já dispor da base de dados cartográfica, como também da base de dados estatística. Então, observe que a base de dados, né, vai ser a planilhazinha do Excel, assim como a base, no caso cartográfica, vai ser aqui nesse mapazinho aqui, nesse arquivozinho aqui, no caso branco. Então, fiquem atentos para essa diferença. Considerando essa situação, né, nós vamos clicar na base cartográfica. A base cartográfica já está disposta lá no programa. Então, ele vai abrir novamente a janela e pedir que você adicione a tabela de base estatística. O programa ele vai processar o dado, ele está unindo o cartograma, né? Aliás, a base de dados estatística com a base cartográfica. Então, ele vai fazer uma leitura desses dados de geocódigos e vai pedir que você escolha aqui as variáveis. Então, você tem duas variáveis aqui. Você vai poder fazer um mapa coroplético. Deixa eu só dar uma ampliada aqui. Pois bem. Duas espécies de mapas que você pode fazer, a partir dos dados que você colocou. Você pode fazer mapas coropléticos, então somente. O mapa vai sair nessa configuração. Tem um mapa do Brasil, dos municípios brasileiros. Você colocar aqui o cursor em cima de cada um, aqui você vai ter o nome de cada município, tá bom? Tabatinga, Atalaia do Norte, isso aqui é a Santa Antônio do Sal. Então, os dados estão dispostos aqui. Você vai poder produzir outro tipo de massa. Você volta aqui, nessa areazinha, carto, tá vendo? Você volta a produzir outro tipo de mapa. Produzir outro tipo de mapa aqui. Você pode produzir um mapa coroplético com círculos proporcionais sobrepostos. Tá vendo? Então, são mapas que vão ao gosto do pesquisador, do aluno, do professor, atender melhor ou não a sua expectativa de representação espacial de dados. Que você vai poder mudar a cor da base cartográfica. Você vai aqui nessa paleta de cores, vai poder colocar qualquer tipo de cor aqui, claro, com tonalidades mais escuras, entendeu? Tonalidades de verde, verde escuro. Então você vai poder fazer a mudança ou personalizar o mapa considerando as cores disponíveis aqui no sistema, programa. Você vai poder também fazer um mapa de nuvens de ponto. Outro mapa. Um mapa de ciclos proporcionais. Você vai poder mudar também a cor dos círculos nessa paletazinha de cores aqui embaixo. Você vai poder mudar as cores dos círculos. Outro mapa, nós podemos fazer mapas de modelos de gravitação. Que vai apresentar tipo
um mapa, uma carta com cores quentes e mais frias, onde você vai poder fazer o estabelecimento aqui de relações entre áreas com menor ou maior densidade, através desse mapa, como fosse um mapa de temperatura. Outros mapas. Vamos ver o que isso aqui vai produzir. Esse aqui é um mapa produzido. Temos outros mapas, né, de densidade de pontos. Esse aqui já vai ser o mapa de pontos de densidades coloridos. Você vai poder diminuir aqui as classes de representação estatística, de proporcionalidade aqui, percentual. Você pode mudar de 5 para 4, certo? Quanto menor o número de classes, menos vai ser a distribuição de cores dentro do mapa. Existem várias formas de representação, de análise estatística dos mapas, de proporção da distribuição dos dados dentro do cartograma, dentro do mapa. Então temos outros mapas bem interessantes. Esse mapa aqui que representa cores mais fortes. Esse mapa coroplético. E a referência de cada mapa produzido vai ser exportado juntamente com o mapa aqui na legenda abaixo, que vai ser a fonte de elaboração do mapa. Então você vai poder desenvolver a importação desse mapa. De que forma? Você pode clicar aqui. Vamos lá. Aqui. Copiar, Ctrl C. Pode abrir, por exemplo, você pode produzir aqui, abrir aqui um PowerPoint, Ctrl C, Ctrl V. O mapa que você produziu, só aqui. Vamos lá, mais uma vez. Você vai no mapa, copiar, dar o Ctrl V e o mapa vai estar exportado para, seja para um documento de Word, Excel ou até mesmo PowerPoint, como vocês estão vendo. Então, esse aqui é um programa bastante didático, né? Você pode trabalhar de diferentes formas. É um programa que você pode baixar, explorar, observar as possibilidades. Vou também deixar o manual do FieldCartor lá na nossa sala de aula virtual, para que você compreenda os procedimentos mais avançados do programa. Em uma aula não podemos consumar todas as suas ferramentas. Aqui foi uma aula mais de apresentação desse GeoSoftware. Em outras aulas nós iremos nos aprofundar, né, na produção de cartografias temáticas. Terminamos nossa aula sobre o FieldCartor. Bons estudos e até a próxima.